Agora nós estamos louvando a Deus. Vai louvar a Deus agora ou no final? Isso. Não, seria agora com o hino 56, né? Isso. Eu vou projetar minha tela aqui, só um minuto. Pronto. Vamos estar louvando a Deus. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom que tens nosso Salvador, pelo que nos deste, nos amar, pelos dons da vida, deste alegria, pelos bons amigos que se onde atrás, congregar-nos nestas paz, dá-nos sempre a graça de contigo estar, dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Amém. A palavra está com o pastor, vai estar ministrando a aula nessa manhã. E eu estou indo para os jovens. Tchau, tchau. Bom dia a todos, que a graça e a paz estejam sobre todos vocês. Conseguem ouvir? Sim. Tá, ok. Abramos nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrou Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Veremos do versículo 38 ao 42. Lucas 10, de 38 a 42. Se nos diz o texto da palavra de Deus, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, o pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. Deus amado, em o nome do seu Filho Jesus, expressamos nossa gratidão por este dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos amparado, tem provido as nossas necessidades. Tem colocado em nosso coração, ó Pai, a paz e a certeza de que podemos esperar no Senhor, de que podemos confiar no Senhor nestes tempos que estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, no tempo em que estamos em torno da Tua Palavra para estudá-la. E que assim o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale conosco, ensinando-nos, ó Pai, as Tuas verdades, moldando-nos, ó Deus, segundo a imagem de Cristo Jesus. E que assim, ó Pai, possamos refletir por meio das nossas vidas o quão parecido, ó Senhor Deus, temos nos tornado com Ele, por meio de sermos lapidados pela Tua Palavra, mas também, ó Deus, nos esforçando para vivermos como Ele nos ensinou a viver. Abençoa cada professor, ó Pai, a cada aluno, que nesta manhã está em torno da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu só mudar aqui. Achei interessante que na fala do Joel, uma das coisas que ele colocou enquanto falava que nós estamos vivendo nesse período é justamente a questão das nossas emoções. Pessoas, mesmo que da mesma família, trancadas dentro de casa, no mesmo ambiente, por um certo período de tempo, isso faz com que as emoções, os sentimentos, eles comecem a aflorar, a ficar, como se diz, a flor da pele. E então, se não zelarmos por cuidarmos dessas questões, haverá então um misto de nervoso, de estresse, de irritação na convivência de uns para com os outros dentro de casa. E é interessante que a gente tem acompanhado ao longo dos tempos, nós temos visto que a toda semana saem assuntos realmente preocupados em preparar as pessoas para mais uma semana. E este preparar as pessoas para mais uma semana é justamente ensinar as pessoas ou reensinar as pessoas a viverem em família, a viverem dentro das suas casas. E então, nesta semana que se passou, muito se ouviu falar justamente sobre essa questão das nossas emoções, dos nossos sentimentos e a necessidade de sabermos conviver uns com os outros, controlando esses sentimentos. Mas, olhando para a Bíblia, nós somos levados a pensarmos como que nós podemos agir, como podemos trabalhar para espantarmos essas reações, muitas vezes que vêm de forma explosivas, e principalmente promover a paz dentro dos lares. Pois esse, com certeza, é mais um dos grandes desafios dentro desse contexto da pandemia. O promover, o manter a paz dentro de casa. Pois antigamente, antes da pandemia, acabava sendo fácil, justamente porque, como diz o ditado popular,
Se você tivesse nervoso, você deveria ir pescar. Mas hoje, com a pandemia, se você estiver nervoso, você não deve sair para pescar. E muito menos deve sair para fora da sua casa. Então você terá que aprender a lidar com as suas emoções, com as reações dos outros, dentro do seu lar, justamente para que esse tempo que nós estamos vivendo não seja um tempo que promova a destruição da família ao invés de promover a edificação da família. É isso mesmo. O tempo que nós estamos vivendo, ele nos convida a trabalharmos para a edificação da família. Mas se não zelarmos, se não tomarmos cuidado com as emoções, com as reações, esse tempo, na verdade, ele irá mais destruir do que construir. E então nós somos convidados a não desperdiçarmos a nossa vida durante a quarentena. Li um artigo muito interessante com este tema e faz pensar muito realmente. Não desperdice a sua vida neste período de quarentena. Use esse tempo realmente de forma muito sábia, de forma muito edificante, não somente para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. É interessante o texto que nós lemos. Sei que é um texto conhecido de todos, em que ele nos fala da vida de duas irmãs, Marta e Maria. E num determinado dia, de forma bem tranquila e de forma bem direta, elas recebem uma visita inusitada em sua casa. É realmente inesperada, a visita de Jesus. E o texto nos fala que Jesus, ele hospeda-se na casa dessas duas mulheres. Aí o texto começa a relatar justamente a questão de que a preocupação daquelas mulheres em receber a Jesus e dar atenção a ele gera um clima dentro de casa. Porque, na verdade, Marta, ela corria de um lado para o outro, verso de número 40, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E enquanto isso, Maria estava sentada conversando com Jesus, aos pés de Jesus. E nós percebemos aqui que, num determinado momento, Marta, ela se achega a Jesus e, de forma até muito ríspida, chama a atenção de Jesus. O Senhor não se importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique a te servir sozinha? E mais ainda, essa mulher, ela ainda dá uma ordem para Jesus, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Tirando desse texto, no que nós estamos falando, nós estamos vendo aqui uma mulher que, preocupada em servir a Jesus, em preparar uma boa hospedagem para ele, nós vemos uma mulher irritada, nós vemos uma mulher preocupada, nós vemos uma mulher que não consegue lidar com as suas palavras, pois ela tinha diante dela Jesus, e simplesmente ela chama a atenção de Jesus, dizendo que ele não se importava em vê-la trabalhando e a sua irmã sentada, e ainda ela dá uma ordem para Jesus. Nós vemos aqui um conflito de reações, um conflito de emoções na vida desta mulher. E Jesus simplesmente vira-se para ela com muita calma e diz para ela: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. O que anda te inquietando? O que anda te preocupando? O que anda fazendo com que você fique irritada? O que anda fazendo com que você chame a minha atenção ou chame a atenção da sua irmã? O que está acontecendo? E é justamente neste momento que nós somos convidados realmente a pensarmos na nossa vida hoje, que nós estamos vivendo, estamos enfrentando, a nos perguntarmos: o que anda nos irritando, o que anda nos preocupando, o que anda anda fazendo com que
Demos respostas para os outros, muitas vezes sem pensar, respostas duras, ríspidas, respostas que muitas vezes chamam a atenção, respostas antecipadas. O que anda acontecendo com as nossas emoções nesse tempo e como lidarmos com essas emoções? Essa é a proposta que nós temos nesta manhã. Procurarmos saber o que anda acontecendo em nossas vidas de forma pessoal, cada um, para que então nós possamos lidar com essas emoções, com esses fatores que têm sido gatilhos nas nossas emoções, fazendo com que falemos coisas que não precisávamos ter falado, que tenhamos reações de forma que não deveríamos ter tido, e que hajamos de forma não a promover a paz ou aproveitar o tempo. Porque a resposta de Jesus foi justamente essa. Marta, você poderia estar aproveitando o tempo de forma melhor aqui comigo. Assim como a tua irmã, você poderia desfrutar da minha presença. E nós, de igual forma, de igual maneira, muitas vezes não temos aproveitado o tempo com os familiares, porque assim como aquela mulher, nós estamos nervosos, estressados, irritados, estamos agitados e muitas vezes não sabemos por quê. Por isso o convite para nós é olharmos para a palavra de Deus e começarmos a identificar, começarmos a procurar o que nós podemos fazer, como nós devemos agir para não enveredarmos por este caminho. Então eu gostaria de pedir que alguém lesse para mim a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 26. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 26. Alguém leia esse texto para mim, por favor? E aqui então nós podemos começar a tirar lições de como devemos agir neste tempo que estamos enclausurados, mas ao mesmo tempo com as pessoas, né? Assim como Marta e Maria, e muitas vezes temos sido tomados por esses sentimentos, nervosismo, estresse, irritação, palavras que não deveriam ser ditas e tudo mais. Efésios 4, 26, vamos lá. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja que interessante o que o apóstolo Paulo está tratando aqui neste momento. O apóstolo Paulo e a palavra de Deus, ela não despreza as nossas emoções. A palavra de Deus não despreza os nossos sentimentos. Uma coisa que nós aprendemos por meio deste versículo é que somos pessoas dotadas de sentimentos, e um desses sentimentos, ele se chama ira, ele se chama raiva, que é justamente aquilo que nós sentimos quando algo é feito contra a nossa vontade, quando algo é feito que nós não esperávamos, quando algo é feito que nos contraria. E isso gera exatamente em nós essa ira. E é muito interessante saber que Deus sabe que o homem, ele, de vez em quando, ele irá sofrer a ira. Mas o problema não é sofrer a ira. O problema é deixar com que a ira ela vá mais adiante ainda. Porque o versículo que a Adriana leu diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Há duas questões aqui que nós precisamos entender. A ira, sentir ira no coração, sentir raiva, é uma coisa. Agora, deixar que essa ira vire pecado é outra coisa. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é exatamente isso. Durante o dia, na sua casa, muitas vezes, você terá no coração esse sentimento de ira, esse sentimento de raiva por alguma coisa que aconteça, por alguma coisa que te façam, por alguma coisa que falem para você. Mas é exatamente neste momento que nós devemos fazer uso do domínio próprio, justamente para não permitir com que essa ira que nós sentimos diante de uma situação, de uma palavra mal colocada,
de algo que nós esperávamos e não aconteceu, é justamente neste momento que nós temos que usar o domínio próprio para não permitirmos que pequemos. Mas a pergunta a partir daí é: mas que tipo de pecado que eu posso cometer a partir do momento da ira? O que eu posso fazer a mais a partir da ira que se concretizará em pecado e gerará uma situação pior ainda? O que vocês acham disso daí? A partir da ira, o que pode nascer como pecado e que pode complicar mais ainda a situação? Vamos lá? E aí, quem nos ajuda? Que pecado pode nascer a partir de uma simples ira, que, segundo a palavra de Deus, acontecerá na nossa vida e é normal porque temos sentimentos? Quem me ajuda? Pastor, Diga, Adriana. eu acho que nem a ira é meio que normal, igual o senhor falou, né? Mas se a gente deixar ela descer para o coração, aquilo se torna uma amargura, a gente fica corroendo aquilo, remoendo aquilo, aí tira o sono. Eu acho que é assim, mais ou menos. Vira uma raiz de amargura, Adriana, é isso? Eu creio que sim. É interessante isso daí que você falou, porque vem exatamente complementado na segunda parte do versículo. Ele diz o quê? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Exatamente quando você falou que desceu para o coração, isso nos dá a entender que a questão não foi resolvida. E passou-se de um dia para o outro, ou seja, o sol se pôs e o sol nasceu novamente, e aquela ira permaneceu. E aquela ira desceu para o coração. O que o versículo está nos chamando a atenção aqui realmente, e que pode virar um grande pecado na nossa vida, é que realmente sim, a ira é um sentimento o qual o ser humano é dotado. Deus está nos dizendo aqui: vocês irão se irar. Não tem para onde correr. Mas tomem cuidado para que a partir da ira de vocês, a partir daquilo que irritou vocês, não aconteçam coisas piores. E uma das coisas que realmente pode acontecer é essa questão de descer para o nosso coração, ou seja, não resolvermos aquilo no momento, deixarmos que aquilo se instale em nosso coração e comece a criar raiz de amargura. E a raiz de amargura, a palavra de Deus nos ensina, ela faz mal não somente para nós mesmos, mas ela é capaz de destruir outras pessoas também. Porque ali no coração, onde ela começa a crescer, onde ela começa a tomar conta, ela começará também a provocar outras reações, como, por exemplo, o sentimento de vingança. A vingança é nada mais, nada menos do que uma ira, alguma coisinha que aconteceu e não foi resolvida. E passou o sol, ou seja, o sol se pôs e o sol nasceu, o sol se pôs e o sol nasceu. Aquela ira não resolvida, que era apenas algo pequeno, com o tempo vai se tornando algo gigantesco. E isso, com certeza, ao invés de trazer edificação, começará a trazer destruição dentro de uma casa, dentro de uma família, nos relacionamentos. Mas o que mais será que uma simples ira pode se transformar a partir de uma reação que se concretiza em pecado? O que mais a ira ou o fato de sermos contrariados dentro de casa, de ouvirmos uma palavra que não queríamos ter ouvido, se aquilo não for tratado de forma correta, o que mais pode gerar isso daí dentro de uma casa? Quem nos ajuda aí? Pastor, acho que a maledicência, a ira humana, às vezes provoca a pessoa a começar a falar mal da pessoa que a agrediu, né? Vamos dizer assim. Então, a maledicência também é uma das consequências da ira não tratada,
a gritaria, né? Aí um começa a gritar com o outro também. E aí, daí, vai até casos extremos, leva até a crimes, né? O Caim não matou Abel, porque ficou com raiva, ficou com inveja, ciúmes, e acaba até nesses casos extremos. Então, maledicência, gritaria e até crimes. É interessante, Ronilda, isso que você falou, que algo muito pequeno, às vezes, que nos contraria, algo muito pequeno, às vezes, que provoca aquela ira, aquela irritação, mexe com algo muito poderoso que nós temos, que Tiago nos fala, que é justamente a língua, né? Tiago nos fala e faz essa comparação da língua, que assim como um pequeno leme de um navio controla todo um navio gigantesco, a língua assim é capaz de controlar a nossa vida. E é por meio da língua também que nós sabemos, também por meio de Tiago, que ele nos fala que ela tem poder tanto de edificar como de destruir, tanto de glorificar a Deus, de louvar a Deus, como também de amaldiçoar. É muito interessante parar para pensar nessa questão, que uma simples irritação pode virar pecado, justamente por meio da forma como nós utilizamos a nossa língua, como você mesmo disse, pela questão da maledicência, ou seja, acontece alguma irritaçãozinha, somos contrariados em alguma coisa, vem esse sentimento de ira no nosso coração, que é um sentimento que a Bíblia nos fala que nós teremos, porque nós temos sentimentos, mas nós não podemos permitir que dali para diante outros fatores comecem a se desencadear, como, por exemplo, você disse, a maledicência. Começamos a xingar a pessoa, começamos a usar da língua para denigrirmos a pessoa, para ofendermos, para começar uma discussão, porque a arma que estamos utilizando, segundo a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Ela tem um poder de destruição muito grande, a língua. Ela tem um poder de machucar as pessoas na alma. Ela tem o poder de machucar as pessoas no sentimento. Ela tem o poder de trazer à memória aquilo que já não deveria ser mais lembrado. Ela tem o poder de destruir as pessoas por meio de simples palavras, mas palavras que cortam, palavras que ferem, palavras com lâminas mesmo, que são capazes de fazer com que lágrimas sejam derramadas, sejam capazes de fazer com que pessoas fiquem decepcionadas. Mas não somente isso, por meio da língua também, você utilizou-se da questão do tom, da gritaria e tudo mais. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala, num determinado momento da sua carta aos Filipenses, que longe de vós toda gritaria, ou seja, tudo aquilo que a língua, o tom de voz pode produzir no momento de ira, num simples momento que você foi simplesmente ofendido ou que algo aconteceu na sua vida. E é muito interessante nós pararmos para pensar que nesse tempo de pandemia, de quarentena, onde as pessoas estão vivendo confinadas, essas emoções elas ficam afloradas, elas ficam à flor da pele, e qualquer coisinha, se não tomarmos cuidado, realmente não somente começaremos a guardar no coração, fazer do nosso coração uma grande lata de lixo, onde começaremos a amontoar lixos ali de coisas que aconteceram, e o sol se põe e o sol nasce, o sol se põe e o sol nasce, e as coisas ali não são resolvidas, só vai fedendo, cheirando mal cada vez mais, mas também as coisas que vão acontecendo no dia a dia fazem com que por meio da nossa língua as coisas comecem a complicar mais ainda, mais discussões, mais brigas, mais ofensas, mais maledicências, a tal ponto, como você mesmo disse, de chegar ao momento da agressão. Se formos parar para pensar, a agressão, vamos colocar aqui, é o produto final de uma simples ira, de algo que era uma pequena irritação, mas por não ser cuidada, por não ser tratada, foi crescendo, crescendo, foi tomando conta do coração, foi gerando palavras, foi gerando atitudes, até chegar na emoção. Por isso, a palavra de Deus nos ensina
que uma das formas que temos de lidar com a ira é exatamente por meio do domínio próprio. E pensar em domínio próprio é pensar no que é isso e de onde ele vem. Na verdade, o domínio próprio, não sei se alguém se recorda, Gálatas 5, ele faz parte do quê? Fruto do Espírito. Isso mesmo, Laércio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. É algo que nasce em nossa vida a partir do relacionamento com Deus, a partir de ter intimidade com Deus. Se nós não temos intimidade com Deus, se nós não oramos, se nós não estudamos a Bíblia, se nós não buscamos nos esforçar para termos uma vida de santificação, ou seja, uma vida de imitarmos a vida de Cristo Jesus, da forma como ele falava, da forma como ele reagia às ofensas, da forma como ele tratava as pessoas que ofendiam a ele, se nós não tivermos essa disposição diária de nos aproximarmos de Deus, de aprendermos dele e de imitarmos a Cristo Jesus em nossas vidas, jamais nascerá em nossas vidas esse fruto, que é um fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. O que nascerá em nossa vida será o fruto da carne. E o fruto da carne não tem domínio próprio. Logo, se nesse tempo que nós estamos vivendo, em que nós estamos confinados, e que muitas vezes esse confinamento, os acontecimentos têm nos deixado nervosos, estressados, irritados, tem feito com que reajamos com palavras que machucam, com palavras indevidas, tem feito com que pequenas coisas que nos fizeram vir em pecado em nosso coração, com que a gente comece a acumular aquilo em nossa vida. Se não quisermos que isso aconteça e que coisas piores comecem a acontecer dentro das nossas casas, em nossas famílias, nós temos que começar a trabalhar para que o domínio próprio nasça em nossa vida. E domínio próprio é um fruto do Espírito, segundo diz Gálatas 5, 23. Só que esse fruto do Espírito, ele só virá sobre nós se realmente cultivarmos uma vida com Deus, se buscarmos ter uma vida com Deus. E é muito interessante essa questão do sentimento. Se pararmos para pensar o que é o sentimento, seja o sentimento do medo, seja o sentimento da ira, seja o sentimento do amor, nós temos que entender que o sentimento é algo que está dentro em nós. Em outras palavras, um exemplo, o medo. Quando você vê uma barata, vamos colocar assim, que é o que todo mundo gosta de ver, né? Uma barata, você não fica pensando, aquilo é uma barata, e depois tem um novo pensamento, preciso sair correndo. Aí vem um novo pensamento na sua cabeça, preciso procurar um chinelo. Aí vem um novo pensamento na sua cabeça, preciso chamar alguém. Não. Quando você está andando pela casa, ou está andando pela calçada, andando em algum lugar, e você vê uma barata, o teu corpo automaticamente ele reage sem que você tenha que fazer nada. O seu corpo ele se prepara diante do medo, do pavor que você tem de barata. As suas pupilas se dilatam, os seus batimentos cardíacos aumentam, justamente porque é uma descarga de adrenalina no teu organismo. Você começa a suar, suas mãos ficam frias, e você não precisou dizer nada para o seu corpo para que ele fizesse aquilo. Aquilo acontece naturalmente. Sentimento é isso. É algo que está dentro em nós. E que quando alguma coisa acontece, ele aflora, sem que precisemos ficar falando o que ele deve fazer. Que atitudes ele deve tomar a partir daquele momento. E o que isso tem a ver? Tem a ver que quando nós passamos a conhecer os nossos sentimentos, ou seja, se eu sei que quando eu estou irado, eu começo a gritar, eu começo a ofender,
eu começo a usar palavras que não deveria usar. Se eu sei que a ira traz isso ao meu coração, quando eu perceber que estou ficando irritado, eu devo começar a me controlar para que este programa, vamos assim dizer, que está dentro em nós, ele não venha a ser startado, vamos assim dizer, ele não comece a ser executado automaticamente. Se alguém me irrita, eu devo começar a controlar as minhas emoções, ou seja, eu tenho que tomar cuidado com o que eu direi dali para diante, porque eu sei se irritado eu for, eu começarei a usar palavras que não deveria. Então eu tenho que estar atento ao que eu vou falar. Então é preferível neste momento não falar, controlar, usar o domínio próprio para não falar nada. Pensar em domínio próprio é pensar em conhecer-se a si mesmo. É pensar em conhecer as suas emoções e suas reações. E a partir do momento que você passa a conhecer as suas reações, você, quando se vir diante daquela situação, você peça auxílio para Deus. Deus, fulano de tal me irritou, mas me ajude neste momento a não falar, não usar palavras que vá machucar. Me ajude a ficar calado neste instante. Me dê paciência, me dê tolerância. Me tire deste lugar, para que aquela reação proveniente da ira não venha a aflorar, e assim venha a machucar, e assim venha a destruir, e assim faça com que não saia da nossa boca, como diz a palavra de Deus, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que venha destruir, nenhuma palavra que venha a ofender. Pensar então em controlar a raiva dentro dos nossos lares hoje é realmente sabermos, muitas coisas nos irritarão, principalmente a questão das coisas fora de lugar, da bagunça, aquelas coisinhas pequenas do dia a dia, mas que se forem se acumulando, se forem realmente descendo para o nosso coração, isso começará a produzir algo que vai além da ira. Isso começará a produzir pecado. Isso começará a produzir raiz de amargura. Mas um outro grande mal, além da ira, que é um sentimento que nós temos, e Deus sabe disso, só que é um sentimento que tem um potencial muito grande de virar pecado. A ira é um sentimento que tem potencial de virar pecado, de destruir, de criar raiz de amargura, de gerar vingança, de gerar ódio. Mas Deus sabe também que há uma outra questão na nossa vida que pode gerar nesse tempo em que estamos dentro dos lares, em que estamos convivendo mais tempo com as pessoas, é justamente a questão da ansiedade. A ansiedade, ela não somente afeta a pessoa que está ansiosa, mas a ansiedade na vida de uma pessoa afetará também as pessoas que estão à volta dela. Alguém, por gentileza, leia Provérbios 12, 25. Provérbios, capítulo de número 12, verso de número 25. E alguém abra em Filipenses, capítulo 4, verso de número 6. Provérbios 12, 25. E depois Filipenses 4, verso de número 6. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Obrigado, Beto. Veja que interessante o texto de Provérbios. Devemos nos lembrar aqui que Provérbios ele tem a intenção de trazer atitudes práticas para a nossa vida no dia a dia, coisas do cotidiano. E essa orientação que o texto nos traz é exatamente essa, que a ansiedade no coração do homem faz o que com ele, Beto?
Pastor, repete, por favor. A ansiedade no coração do homem gera o quê com ele? Faz o quê? Abatimento, né? Abate o coração. Veja Deixa que a pessoa abatida. Isso, veja que interessante essa questão. A questão da ansiedade que nós estamos vivendo hoje em dia com as situações incertas. Só lembrando o que é a ansiedade. A ansiedade, por definição, o termo bíblico para ansiedade no Novo Testamento é exatamente sufocamento. É como se alguém nos pegasse pelo pescoço e começasse a apertar a nossa garganta e fôssemos ficando sufocados, inquietos, tentando puxar o ar e não conseguimos. Por isso que muitas vezes quem tem crise de ansiedade, uma das dificuldades que as pessoas têm é de respirar. Justamente porque o termo ansiedade vem dessa expressão de sufocamento. E quando nós estamos ansiosos, e a ansiedade, basta lembrar aqui, é a preocupação excessiva, exagerada com o futuro. O Joel nos leu agora cedo na epístola de Tiago que nós não sabemos, não conhecemos o dia de amanhã. E quando nós ficamos nos preocupando com o dia de amanhã, isso gera ansiedade, gera preocupação, porque a ansiedade é a preocupação com o amanhã. E o amanhã está fora do nosso controle, o amanhã está fora do nosso alcance. E nós vivemos numa época em que a preocupação com o futuro, a preocupação com o daqui a pouco está presente em nossas vidas. Como disse o Joel, nós não sabemos como será o dia de hoje com relação a essa pandemia. Nós não sabemos como será amanhã com relação à crise econômica. Se formos ficar preocupados de forma exagerada com o amanhã, isso gerará ansiedade. O texto de Provérbios nos fala que a ansiedade abaterá o nosso coração. E gerando este abatimento ao nosso coração, este sentimento, isso afetará o nosso corpo físico. Isso fará com que o nosso semblante fique descaído, com que muitas vezes percamos o nosso ânimo, a nossa disposição. Isso, primeiramente, a ansiedade começa a afetar as nossas vidas, mas num segundo momento, a ansiedade começa a afetar a vida das pessoas que estão à nossa volta, porque a ansiedade levará essas pessoas a ficarem preocupadas conosco. A ansiedade fará com que essas pessoas também muitas vezes fiquem ansiosas. A ansiedade fará com que irritação gere consequências nas outras pessoas. A ansiedade por si só não traz nada de bom. Por isso Jesus combate a ansiedade, dizendo que nós não devemos ficar preocupados com o que havemos de comer, beber, vestir, e que devemos, em primeiro lugar, termos como prioridade a busca do reino de Deus. Porque ele nos ensina a termos confiança em Deus. Se Deus cuida das aves do céu, se Deus veste os lírios do campo, ele cuidará de nós também. Por isso não devemos ter preocupação exagerada com o amanhã, com o daqui a pouco. E esse texto de Provérbios falando que a ansiedade abate o coração do homem, leva-nos a refletir que realmente, hoje em dia, por conta do que temos vivido, dentro de casa as pessoas estão ansiosas, ansiosas com a incerteza do trabalho, se serão demitidas ou não, se haverá corte no salário ou não, se haverá redução. Leva as pessoas a ficarem preocupadas, mas e se acontecer? O que eu farei? Mas ainda nem aconteceu. E nós nem sabemos se acontecerá. Mas isso é fato. Gera ansiedade em nosso coração. E a ansiedade dentro das pessoas trancadas dentro de casa gerará inquietação, gerará falta de edificação, ou seja, o distanciamento, muitas vezes desentendimentos surgirão a partir de pessoas ansiosas, a partir de pessoas que estão extremamente preocupadas. Não que não devamos nos preocupar em tomarmos as devidas precauções para cuidarmos da nossa saúde, para cuidarmos das coisas dentro de casa, não é isso.
é exatamente acharmos que tudo está em nossas mãos, sob o nosso poder, sob o nosso controle. Não está. Está sob o poder de Deus, sob o controle de Deus. A nossa preocupação, a nossa ansiedade não mudará em nada aquilo que acontecerá. E nós nem sabemos se realmente acontecerá. Há uma frase que a ansiedade é um preço muito alto que você paga por uma dívida que você ainda nem adquiriu. Pare para pensar que é um juros que você está pagando antecipadamente de uma dívida que você ainda nem contraiu, porque ela nem aconteceu ainda, e você já está pagando os juros. E talvez essa dívida nem aconteça. É justamente por isso que Paulo nos ensina a controlarmos a nossa ansiedade, porque a ansiedade ela tem sido um fator dentro dos lares hoje, que tem gerado a falta de paz, que tem gerado o distanciamento. É por isso que em Filipenses 4, verso de número 6, ele nos orientará a como devemos lidar com a ansiedade. Alguém leia Filipenses 4, 6 para a gente, por favor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Obrigado, Ronildo. Vejam vocês que o apóstolo Paulo está ensinando aos crentes da igreja de Filipos a lidarem com a ansiedade. Ele diz, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Mas, pelo contrário, ao invés de ficarem ansiosos, a orientação que Paulo dá aqui é: vá orar. Ao invés de ficar se preocupando com aquilo que nem aconteceu, vá buscar a Deus em oração. Por isso que ele diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração. A oração que Paulo se utiliza do termo aqui é um termo genérico. É uma oração geral. Se você está preocupado com algo que ainda nem aconteceu, se você está ansioso, irritado, abatido, como diz o texto de Provérbios, se você tem deixado os outros dentro da sua casa preocupados com a sua ansiedade, e se a sua ansiedade tem gerado distanciamento dentro de casa, ou gerado outros problemas dentro de casa, cuide dessa ansiedade. Biblicamente falando, coloque-se diante de Deus e vá orar. Mas não somente uma oração de forma geral. Vá suplicar a Deus por essa situação que está te preocupando. Coloque diante de Deus nessa oração: Deus, tome essa questão do meu trabalho, da minha empresa. Tome essa questão de saúde que nós estamos vivendo no momento. Tome essa questão de relacionamento que nós estamos vivendo e que ainda nem se concretizou, mas tem gerado preocupação em meu coração, tem gerado ansiedade, tem gerado um sufocamento, tem gerado perda de sono, tem gerado perda de fome. Suplique a Deus por essa situação em que você tem, de certa forma, se preocupado de forma exagerada, a tal ponto de você sentir no seu corpo o peso da preocupação por algo que ainda nem aconteceu. E o pior, você nem sabe se acontecerá. Ansiedade é a preocupação excessiva com o futuro. Mas não faça só isso. O apóstolo Paulo diz que a ansiedade ela é combatida não somente com oração de forma geral, mas ela é combatida pela súplica, onde este problema específico é apresentado, mas também é combatido com ações de graças diante de Deus. É isso mesmo. Expressar gratidão diante de Deus por meio da oração anula a ansiedade.
É agradecer a Deus pela proteção que Ele tem nos dado até aqui. É olhar para trás e ver o quanto Deus já fez em nossa vida até aqui. E ao contemplarmos essa fidelidade de Deus até aqui, isso trará ao nosso coração a confiança de que hoje nós podemos confiar nele. E amanhã nós podemos continuar confiando nele, porque ele é fiel em cumprir essas promessas acerca da sua providência, dos seus cuidados sobre as nossas vidas. Apresentar-se diante de Deus com ações de graça, agradecendo a Deus: olha, Deus, ainda não aconteceu o que está me preocupando, mas se por um acaso o Senhor permitir que aconteça, eu sou grato porque eu sei que o Senhor estará conosco, o Senhor estará nos conduzindo, porque eu posso contar com a tua promessa de que, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, a tua promessa me ensina que eu posso descansar em ti, porque o Senhor estará lá comigo. É agradecer a Deus, porque expressar gratidão a Deus por meio da oração, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. É uma forma que nós temos de espantar a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que tem te preocupado neste tempo? O que tem gerado ansiedade na sua vida e tem feito com que essa ansiedade gere dentro da sua casa problemas, desentendimentos, tem feito com que o seu coração fique abatido? O quê? Comece a apresentar isso diante de Deus em oração e você verá que o nervosismo, o estresse, a irritação, a ansiedade melhorarão na sua vida. E isso trará consequências positivas para o seio do lar, para o meio da família. É muito interessante que nós devemos viver a gratidão na nossa vida. E isso é muito bom. Olhar para a vida do apóstolo Paulo. Só lembrando que se você está ansioso por estar trancado dentro de casa, se você está ansioso por alguma coisa que ainda nem aconteceu e você nem sabe se vai acontecer, aprenda com o apóstolo Paulo. Porque quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso. Ele não está preso dentro de casa igual nós estamos, não. Ele está preso numa prisão romana. Ele está acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Ele está sendo acusado injustamente. Ele está longe das suas coisas. E Paulo não está ansioso. Pelo contrário, Paulo não está preocupado com o julgamento que ainda nem tinha chegado. Paulo é capaz aqui de, em boas palavras, dizer: olhem para mim, eu estou preso, porém não estou ansioso. E assim deve ser com vocês também. E essa ansiedade de Paulo só era controlada, com certeza, por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Isso é simples. Olhemos para o livro de Atos. Quando Paulo e Silas são presos na cidade de Éfeso, durante a noite, ao invés de lamentarem, ao invés de murmurarem, ao invés de estarem ansiosos por estarem presos, Paulo e Silas na prisão, eles louvam a Deus. E os outros presos que lá estavam com ele ficaram admirados de verem dois homens que, mesmo presos injustamente, mesmo tendo sido açoitados, mesmo sem saberem o que aconteceria no outro dia, eram capazes de espantar a ansiedade por meio de louvar a Deus, por meio de adorar a Deus. É o que nós precisamos neste tempo que nós estamos vivendo. Nos preocuparmos menos com o amanhã, que não está em nossas mãos, e buscarmos mais a Deus,
por meio da oração. Isso trará sobre as nossas vidas paz, ao nosso coração tranquilidade e à nossa família estabilidade. O que tem te preocupado hoje? É algo que nós devemos nos perguntar. Tome cuidado com a ira, para que não vire pecado. Busque o domínio próprio das suas emoções, cultivando vida com Deus, porque domínio próprio é um fruto do Espírito. Controle a sua língua, porque ela edifica e ela destrói. E de uma fonte, como diz o texto, não podem jorrar águas doces e águas amargas. Controle a ansiedade, porque ela traz abatimento ao coração. Ela traz consequências não somente para a sua vida, mas para a vida das pessoas que estão à sua volta. E a ansiedade ela é controlada por meio da confiança em Deus e de uma vida de oração. Busque equilíbrio nesse tempo que está vivendo. Alguém abre em Tiago 1, versículo 19 para nós, por exemplo, por gentileza. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Obrigado, Beto. Uma outra dica preciosa que a palavra de Deus nos dá para combatermos na quarentena o nervosismo, estresse, irritação, desentendimentos, palavras que não deveriam ser ditas. Tiago nos diz aí algo que muitas vezes nós temos dificuldades. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Justamente porque você deve estar pronto para ouvir e ser tardio para falar. Ouça mais e fale menos, para que neste menos que você falar, sejam utilizadas palavras que edificam, palavras temperadas com o sal na medida certa. Porque quando nós temos dificuldades de ouvir mais e falar menos, e agimos o contrário, falamos mais e ouvimos menos, nós acabamos falando coisas que não precisariam ser ditas. Acabamos falando coisas para mais, acabamos antecipando as respostas a questões que nem foram colocadas por conta dessa falta de equilíbrio. Tiago aqui está nos ensinando, olha, a quarentena não está fácil. É criança correndo para cima e para baixo gritando, é o seu vizinho fazendo barulho, você querendo trabalhar, é a sua mulher, seu esposo falando no seu ouvido um monte de coisa. E é aqui que Tiago fala, quer manter a paz? Quer se irritar menos? Quer ficar menos nervoso? Ouça mais e fale menos. Porque você pode, por meio do seu falar, e falar demais, provocar uma situação ruim. É como se a nossa fala fosse um detonador de uma bomba. A bomba está ali armada, só precisando que alguém aperte o gatilho, o botão. E esse gatilho e esse botão é simplesmente, talvez, uma pequena palavra que sai dos nossos lábios. Essa pequena palavra já é capaz de detonar, de colocar à tona
todos aqueles sentimentos que estavam acumulados ali até então. Por isso a orientação da palavra de Deus é: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. É algo que a Bíblia nos desafia neste tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de quarentena. Realmente buscarmos um equilíbrio entre o ouvir e o falar. E principalmente que quando falamos, que falemos coisas que constroem e não que destroem, não que provoquem brigas, não que provoquem irritações maiores, não que provoquem disputas, não que provoquem desentendimentos que não precisariam e não deveriam existir. Eu penso que cada um, neste momento, pode identificar dentro do seu lar, na sua vida, o que talvez, como Marta e Maria, esteja trazendo nesses tempos desentendimento, esteja trazendo nesses tempos estresse, nervosismo, irritação, talvez seja ansiedade, talvez seja ira, talvez seja o falar demais, talvez seja a falta de domínio próprio. Enfim, nós somos convidados a olharmos neste instante para essas questões. O que tem gerado, nesses tempos tensos que nós estamos vivendo, desentendimentos dentro de casa? Lembrem-se que lá no começo eu disse algo: não desperdice a sua quarentena. Não passe esse tempo que nós estamos tendo que passar dentro de casa destruindo o seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais. Tome cuidado. Use esse tempo da pandemia, da quarentena, para construir, para edificar o relacionamento conjugal, edificar o relacionamento com os filhos, edificar o relacionamento com os pais, edificar o relacionamento com Deus. Não desperdice a quarentena destruindo. Desperdice a quarentena. Não faça isso. Como estão as suas emoções hoje? Como estão as nossas emoções hoje? Acredito que, para fecharmos, nós podemos pensar em algo muito interessante. Alguém rapidamente leia Lucas 3:11, por gentileza. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça ao mesmo. Obrigado, Adriano. Por incrível que pareça, há muitos artigos escritos sobre essa questão. A questão de sentir empatia pelas pessoas necessitadas. Isso é algo que traz para as nossas vidas paz, tranquilidade. Isso aquieta o nosso coração, abaixa o nervosismo, o estresse, a irritação. É muito interessante esse texto que a Adriana leu, que se encontra em Lucas, capítulo de número 3. João Batista inicia a sua pregação preparando então o caminho para Jesus. E João Batista estava sendo procurado por pessoas que queriam ser batizadas por ele.
E essas pessoas levam consigo, diante de João, um questionamento. Elas perguntam para João Batista: e nós? O que nós precisamos fazer para sermos salvos? João Batista é claro em sua resposta. Ele diz: vocês têm que mostrar frutos dignos de arrependimento, de mudança de vida. E quando pessoas da multidão procuram a João Batista com esta pergunta, ele dá essa resposta: vocês querem mostrar frutos dignos de arrependimento? Vocês realmente querem saber como viver em paz e terem um bom testemunho, darem um bom testemunho? E além de darem um bom testemunho, sentirem-se tranquilos? Comecem a repartir. Quem tem 2 túnicas, dê uma. Quem tem comida sobrando, reparta. Há 2 semanas atrás saiu uma matéria no jornal Estado de São Paulo, em que o neurocientista fala exatamente sobre essa questão. Que a questão de doar, a questão até mesmo de ser grato, ela afeta diretamente áreas do cérebro que fazem com que nos sintamos felizes, tranquilos, em paz. Em outras palavras, a empatia faz bem para o corpo. O colocar-se no lugar da pessoa que está necessitada, tentando imaginar o que ela está passando e estender as mãos para essa pessoa, faz bem não só para o corpo, mas faz bem para a alma. E quando nós falamos alma, estamos falando dos nossos sentimentos. Porque esse é o significado do termo alma na Bíblia. É o corpo e sentimentos. E lembrem-se que sentimentos, eles afetam o nosso corpo, assim como nós falamos da questão do medo da barata. O sentimento do medo que está dentro em nós afeta o nosso corpo. O coração dispara, suamos frios, olhos dilatam. Assim também como a empatia afeta o nosso corpo, fisicamente falando. Nós nos sentiríamos melhor. Então aproveite esse tempo de quarentena, talvez para fazer uma arrumação no guarda-roupa, uma arrumação em algum lugar que você tem coisas acumuladas, uma arrumação talvez na despensa. E como diz João Batista, quem tem 2 túnicas, dê uma. Quem tem comida sobrando, dê. Sabem por quê? Porque em tempo de quarentena, onde as pessoas estão nervosas, onde as pessoas estão estressadas, estão irritadas, em tempo de quarentena, compartilhar fará com que nos sintamos melhores. Não somente emocionalmente falando, mas também fisicamente falando. Mesmo fato com relação à gratidão. Esse mesmo estudo diz que a gratidão faz bem não somente para quem agradece, mas também para quem recebeu o agradecimento. Exatamente isso que Paulo faz no capítulo 4 de Filipenses. Ele agradece aos crentes daquela igreja de que por várias vezes eles o socorreram nas suas necessidades. E essa expressão de gratidão de Paulo para com aqueles crentes faz bem não somente para ele, porque a partir do momento que ele agradece, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo está dizendo ali é exatamente isso. Quando eu passei por dificuldades, Deus me assistiu por meio de vocês. E isso fez bem para a minha vida. E para aqueles crentes ouvirem a gratidão de Paulo, também fez bem para eles. O que isso significa? Significa que nesse tempo de quarentena, talvez,
nós temos a oportunidade de sermos gratos, de pegarmos o telefone, de pegarmos o WhatsApp, sei lá, e agradecermos pessoas que de alguma forma até hoje nos abençoaram. Isso fará bem não somente para você, mas fará bem para essas pessoas também serem lembradas neste tempo que nós estamos vivendo. Trará um sentimento de paz, de satisfação, não somente para você que está lembrando dessa pessoa, mas trará um sentimento também de gratidão àquela pessoa por ter sido lembrada por você. Não desperdice a quarentena. Cuide da ira, cuide da ansiedade, cuide da gratidão, da vida de oração, cuide de ouvir mais e falar menos, cuide de realmente controlar aquilo que sai dos nossos lábios, porque só andando por esses caminhos é que nós conseguiríamos viver por essa quarentena sem desperdiçá-la. O que nós esperamos é que, ao término dela, as famílias ainda saiam inteiras e não destruídas. Que cada um saia melhor do que entrou, porque realmente não desperdiçou a quarentena para destruir, mas aproveitou a quarentena para construir, para edificar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento familiar. Nós poderíamos falar de muitos outros fatores aqui, mas por aqui nós terminamos. Que Deus nos ajude, nos dê plena consciência de que nós só conseguiremos passar por essa quarentena e sairmos do outro lado inteiros, com o casamento inteiro, com o relacionamento com os filhos inteiros, dos filhos com os pais inteiros, se esse tempo de quarentena for usado para construir e não para destruir. E a palavra de Deus nos ensina como agimos para construirmos, para tirarmos da nossa vida o estresse, a irritação, a preocupação que tanto tem destruído hoje em dia. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. 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 Vamos caminhando para o nosso encerramento da Escola Dominical. Eu quero